Boa noite, Teresa, bem-vinda. Começa já a convidar os teus amigos. Boa noite, Raquel, a nossa convidada. Para aqueles que vão assistir ao replay desta live, hoje nós vamos falar sobre saúde de corpo, mente e espírito, em que eu tenho como convidada a Raquel Leone e por isso aproveitem para assistir a esta live, porque saúde de corpo, mente e espírito é algo essencial para a vida de todos nós. Bem-vindo, Ramiro. Eu já vou chamar aqui a nossa convidada, a Raquel. Bem-vindo, Carlos, Cláudio, bem-vindos. Olá! Boa noite, Raquel. Boa Oi, noite, André. Tudo bem? Boa tudo? noite, audiência do André. Tudo bem, gente? Boa noite. Satisfação tá aqui. Que bacana. Muito legal. Falar aí para Portugal. Que chique. Oba! Muito satisfeita. Esta live vai ser muito boa. Vai ser uma live em que eu vou-te dar o protagonismo, porque é algo que eu nunca me dediquei a estudar profundamente, por isso és tu que vais falar essencialmente para a minha audiência sobre a saúde do corpo, mente e espírito. Vando aqui para mim. Não sei se Estás deu em que para lugar do ver. Brasil? Em que lugar do Brasil é que tu estás? Eu tô em São Paulo. Ah, sabes que eu fiz coaching com uma coach de São Paulo. Ah, que legal. Que bacana. Dois Você anos, fez um coaching? 2 anos e meio. Fui coach dela. 2 anos Sim, e sim, meio. sim. Muito bom. Que bacana. Pessoal, quem já está na live, pode já apertar o aviãozinho para convidar os vossos amigos para a live. Apertem aí no Eu vou aviãozinho aqui em baixo, canto inferior direito. Convidem os amigos. Vou também chamar aqui uns amigos. É um prestígio estar aqui com vocês. Vou chamar os amigos aqui também. Gente, dá coraçãozinho, que a gente gosta muito Dá de coraçãozinho. coraçãozinho. Dê coraçãozinho pro mensageiro, né? E pra mensagem, né? Que a gente vai dividir aqui com vocês hoje um conteúdo bem bacana, né, André? Vamos lá, ó. Tô compartilhando Exatamente. com os amigos aqui também. Vamos chamar o povo. Tô bem satisfeita de estar aqui. Tô bem E sabes que feliz de estar aqui com você. é a primeira vez que eu vou ter uma live com este tipo de conteúdo. Com um conteúdo mais espiritual, mais de terapia, mais de medicina indiana, não é? E é algo que eu estou muito curioso porque é algo que eu desconheço e também vou estar muito atento a tudo o que dizes. Bem-vindo, Coach Vinaldes, que é um colega nosso, um parceiro nosso de jornada, que também já fez uma live comigo. Exatamente, bem-vindo. Pronto, relativamente ao pessoal que já está aqui na live, coloquem aí no chat hashtag saúde, corpo, mente, espírito. É o tema desta live, por isso coloquem aí no chat hashtag saúde, corpo, mente e espírito. Este é o tema da live e espero que todos sejam com espírito para esta live, para estarem atentos a todo este conteúdo que essencialmente a Raquel vai passar para nós. Eu vou começar por perguntar,
vou perguntar à Raquel, perguntar não, Raquel, apresenta-te aqui ao pessoal para te conhecerem um pouco melhor. Legal. Então, para quem não me conhece, eu sou Raquel Ione, eu sou terapeuta corporal, sou acupunturista, sou terapeuta Ayurveda e sou instrutora de yoga. Então, eu fiz uma formação aqui em São Paulo, né? E fiz uma especialização em Kerala, que é no sul da Índia, mais voltado para o Ayurveda. E fiz também alguns cursos de Hatha Yoga em Rishikesh, que é no norte da Índia, no ano de 2011 e 2012, né? Fiquei ali uns 4 meses na Índia, peguei o finalzinho de 2011 e o comecinho de 2012, o que foi muito mágico, né? Porque eu participei de um Mahashivaratri, que é um grande dia de Shiva, que é no dia, se eu não me engano, 20 de fevereiro. Então é um dia que para eles lá é muito importante, porque marca o começo da primavera, assim, então eles festejam muito, né? Já que lá eles têm bastante época de chuva, que são as monções lá na Índia, que prejudica muito lá a Índia. Então, quando chega a primavera, assim, eles festejam muito, e aí eles colocam a data de Shiva, né, para aproveitar o festejo. Então, assim, foi um conteúdo muito espiritual, né? A Índia é muito espiritualizada, né? A gente brinca um pouquinho falando que na Índia o Deus lá é barato, né? Você pede alguma coisa de manhã, no fim do dia já está no teu colo, assim. É uma coisa muito, muito, muito forte. A Índia é muito forte, né? Tenho que ir à Convido Índia. todos aí. Eu tenho que ir à Índia, eu não Sim, conheço, tenho que ir. a Índia é impressionante, é impressionante. Eu gosto muito dessa cultura, né? Apesar de eu ter a formação em terapias corporais, sou acupunturista, nunca me despertou muito uma vontade de conhecer, por exemplo, a China, né? Ou então o Japão, que é mais o berço da acupuntura. Mas quando eu conheci aí a medicina Ayurveda, falei, coisa linda. E aí especializei lá e para mim isso foi muito fantástico, assim, foi, né, abriu muitos horizontes, que é justamente sobre isso que eu vou dividir com vocês hoje aqui na live, né? Explicar um pouquinho aí como que o Ayurveda trabalha, como que a Índia, né? Eu vou falar na Índia como um todo, como que a Índia traz essa visão de espiritualidade, de mente, né, de saúde, desses aspectos. Muito bem. Raquel, então eu vou começar aqui por fazer uma breve introdução a esta live, em que eu vou falar essencialmente da minha experiência quanto a este tema de saúde, o que se passou na minha vida e as lições que eu retirei dessa experiência de saúde, e então depois eu vou passar a palavra à Raquel, que vai falar de forma profunda sobre a saúde de corpo, mente e espírito. Então, vamos lá. Para todos aqueles que me conhecem, algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, outras não, eu sou formado em Direito, a minha profissão é advogado, e eu, quando terminei o meu curso de Direito e comecei a exercer a profissão de advocacia, eu passei a ter um ritmo de vida, uma vida em que eu fazia quase tudo que fazia mal à saúde. Eu trabalhava, tinha muito stress, não conseguia relaxar. Eu não conseguia relaxar. De segunda a domingo não havia um dia que eu conseguisse estar relaxado. Mesmo no final de semana eu não conseguia me desligar do trabalho. Depois também não sentia alegria, não sentia energia para fazer também nenhuma outra atividade. Por exemplo, eu enquanto adolescente eu gostava muito de jogar futebol e ténis, e mesmo essas atividades já não me davam alegria, já não me davam prazer. E eu então, durante vários anos, esse tipo de vida que eu levava, em que estava preso ao meu trabalho, ao stress do meu trabalho, isso fez com que eu desenvolvesse um tumor cerebral.
eu desenvolvi um tumor cerebral e, entretanto, durante uma noite eu senti-me mal, fui ao hospital, na altura ainda não sabiam bem o que é que era, mas passados uns dias eu fui ao hospital e fiz uma TAC e uma ressonância magnética e verificaram que de facto era um tumor cerebral, tinha já havido um pequeno rebentamento, uma hemorragia, e eu teria que ser operado de urgência. E há uma frase, há uma pergunta que me foi feita, que eu fiz ao médico antes da operação, em que eu lhe perguntei se eu iria voltar a ver ou olhar como antes porque este olho tinha caído. E o médico disse-me que provavelmente não. Ou seja, isto foi um momento marcante da minha vida. Depois eu fui operado, fiquei a 100%, correu tudo bem. Acordei com os olhos bem levantados, como hoje aqui, estão a ver? E o que é que acontece? Eu, depois deste episódio de saúde, desta situação que me levou a ser operado de urgência e ter desenvolvido um tumor cerebral, isto para desenvolver um tumor cerebral, e pelo que os médicos disseram, isto já estava há anos a ser desenvolvido, e eu sei hoje que isso surgiu, a responsabilidade dessa doença foi minha. Fui eu que criei essa doença, precisamente por não adotar comportamentos favoráveis à minha saúde. Tanto saúde de corpo, de mente, de espírito. E então eu, a partir desse momento, mudei o meu dia-a-dia e houve algumas lições que eu, de facto, tirei desse episódio, e há aqui 3 ou 4 aspectos que eu vou partilhar com vocês, que vocês depois acolhem ou não, mas foram importantes para mim, e gostava por começar por falar da questão de eu ter iniciado um processo de coaching, em que eu, durante 2 anos e meio, eu fui coachee, tive uma coach, e a partir desse momento eu comecei a conhecer o André mais profundamente e comecei a olhar para a vida de outra forma. Comecei a olhar para a vida como um todo em que todas as áreas devem ser equilibradas. E então o processo de coaching foi essencial para eu começar a ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Boa noite, Carmen. E então esse processo fez-me desenvolver muito enquanto ser humano e também perceber que o trabalho é apenas uma área da nossa vida e que não é mais importante que nenhuma outra área. Eu, curiosamente, antes desta live, eu pela primeira vez até estive a ler sobre o síndrome de burnout, que é relacionado com o trabalho, com o excesso de trabalho, com a frustração no trabalho, e é isso algo que eu quero alertar a todos que estão presentes nesta live, para não se deixarem levar pelo trabalho, de que é muito importante trabalhar para pagar as contas, tudo bem, mas é que a partir do momento em que entramos nesse ciclo, que é um ciclo vicioso de só vivemos para o trabalho e essencialmente para o trabalho, descuramos os outros aspectos da nossa vida e podemos criar uma doença, como eu na altura criei. Como diz o Dalai Lama, não sei se tu conheces esta frase, Raquel, o Dalai Lama diz que as pessoas passam a maior parte da vida a trabalhar para ter dinheiro, e depois, quando chegam à idade que estão mais velhos, usam o dinheiro para pagar a saúde. Sim. Pronto, não sei se já tinhas ouvido falar nesta frase do Dalai Lama. Por isso, a primeira sugestão ou conselho é, se querem ser melhores seres humanos e equilibrar todas as áreas da vossa vida, iniciem um processo de coaching como eu fiz.
Outro aspecto que eu gostava de falar tem a ver com, exatamente, com a importância de nós fazermos pausas no trabalho. Ou seja, há pessoas, aqui em Portugal o horário, normalmente as pessoas trabalham 8 horas por dia. Há quem trabalhe 10, 11, 12. A Carmen está a dizer, já ouvi sim, infelizmente para muitos é verdade. Ou seja, há pessoas que aqui em Portugal normalmente trabalham 8 horas e há pessoas que podem fazer pausas no trabalho e há pessoas que não podem fazer pausas no trabalho ou que fazem pausas muito curtas, precisamente porque há pessoas que trabalham por conta de outrem, têm um patrão e têm que cumprir aquele horário. Mas para as pessoas que podem efetivamente fazer pausas no trabalho, ou são trabalhadores independentes, ou têm o próprio negócio, é importante fazer essas pausas. Porquê? Primeiro, é importante para a produtividade. Porque nós não conseguimos ser produtivos mais do que 2 horas seguidas a trabalhar. Eu acho que o ideal mesmo é 1h30 e descansar 15 minutos. Mas eu ontem até postei no meu stories, quanto à questão do trabalho, em que quem tiver a possibilidade de criar 2 ou 3 blocos de trabalho por dia, por exemplo, fazer 2 horas seguidas e depois descansar 30 minutos, e depois voltar a trabalhar 2 horas, sendo certo que eu claramente sou apologista de quem tiver a possibilidade de trabalhar o máximo 6 horas por dia, para mim é o ideal. O máximo. Esta cultura de trabalhar muito é uma cultura que é contra a produtividade. E quando as pessoas tiverem essa consciência, mesmo as entidades empregadoras, que não é trabalhar mais horas que se produz mais, antes pelo contrário, porque a pessoa não consegue estar concentrada mais do que 2 horas seguidas ou mais do que 1h30 seguidas. Por isso é importante quem tiver a possibilidade de trabalhar apenas 6 horas, precisa amolar o machado. Esse termo é brasileiro, que eu não conheço. Aqui em Portugal, conheces? Eu achei que fosse precisa amolar o machado, sabe, Carmen? Pronto, aqui em Portugal deve haver um termo parecido, mas também agora não me estou a recordar. Ou seja, estabelecer esses blocos de trabalho durante o dia. E porquê é que eu falo nas 6 horas de trabalho por dia? Porque isso vai te permitir que tenhas tempo para as outras áreas da tua vida. Para teres tempo para cuidar de ti, para cuidar do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, para socializares com os teus amigos, para estares com a tua família. Porque aquela pessoa, eu imagino, há pessoas que trabalham em empresas e que trabalham 8 horas e depois fazem horas extraordinárias. Ou seja, mais 2 ou 3 horas de trabalho. Essas pessoas não passam tempo com a família, não têm tempo para se cuidar e de facto, como estamos aqui a falar de saúde, é muito importante ter em atenção esse aspecto das pausas do trabalho e de não trabalhar muitas horas por dia. Para mim, não se deve trabalhar, quem tiver essa possibilidade, mais do que 6 horas por dia, porque é pior para a produtividade e também, assim, quem trabalha mais do que essas horas, trabalha 8, 10 horas, não tem tempo para abarcar as outras áreas importantes da nossa vida. Eu não sei se tu costumas fazer, que tipo de pausas é que tu fazes no trabalho, Raquel, como é que tu fazes? Tu trabalhas quantas horas seguidas? Como é que é o teu dia-a-dia a nível de trabalho? Eu trabalho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, né? Eu tenho uma filha pequena, então isso Sim. já é um trabalho all the time, né? A gente não foge muito desse tipo de trabalho. E eu trabalho em casa, então o tempo que eu consigo aí, inevitavelmente eu preciso parar o meu trabalho para dar uma atenção para ela.
E aí, por ser criança, a gente rola no chão, a gente brinca, então a gente distrai a mente, né? A gente tem pessoas que são workaholics, né? Tem pessoas que trabalham demais. Tem pessoas que só fazem o que quer, só fazem o que sentem prazer na vida. Tem pessoas que, de repente, só dá atenção único e exclusivamente para a família. Nada disso é saudável. A nossa vida é composta por várias fatias de bolo, né? Vamos dizer assim. E às vezes a gente enfeita só uma fatia. A gente presta atenção em só uma fatia do bolo da vida. A gente só trabalha, ou só faz o que gosta, só faz o que dá prazer, ou só se dedica à família, ou só se dedica à sua autoimagem. Enfim, nada disso é saudável. Porque se a gente dedica energia para apenas uma coisa, como vai ficar as outras áreas da nossa vida? Aí a gente é apenas um indivíduo que só trabalha. Ou a gente é um indivíduo que só cuida do outro. Ou a gente é um indivíduo que só absorve prazer, que só se alimenta de prazer. E isso são pessoas fracas, isso são pessoas pequenas, isso são pessoas que não agregam para o mundo. Para a gente poder agregar para o mundo, entendo que eu e o André temos o mesmo mentor, o mesmo coaching, né? Vou citar ele aqui, o Paulo Vieira. Então, o Paulo Vieira fala de ser um indivíduo de alta performance. Como que você pode ser alguém de alta performance? Todas as áreas da sua vida tem que estar batendo 10%, 100% em todas as áreas da sua vida. Você tem que ser dedicado, tem que demandar energia para tudo isso, senão estagna. E energia parada, energia estagnada gera doença. Se você me permitir aqui... Foi o que aconteceu comigo lá atrás. Exatamente esse gancho que eu vou fazer com você aqui agora. A visão da medicina oriental, né, não só da Índia, a visão da medicina oriental é que nós temos 7 corpos, 6 deles são sutis e um dele é esse físico aqui, que é o mais denso, que é o mais estruturado, certo? Então, para a gente adoecer o corpo físico, que é o corpo material, que é o corpo denso, a gente já adoeceu as outras camadas de corpos sutis, que é onde? O mental, o emocional, né? Então, se você vem adoecendo o seu corpo mental, de que forma? Você pensa negatividade. Se você pensa coisas ruins, se você tem uma oratória negativa, se você abre a boca sempre para falar algo negativo, se você sempre vê o copo menos não tão cheio, né? Se você sempre vê o copo vazio, né? E você tem uma visão negativa de vida. A sua mente é preparada para ser negativa. A nossa mente, ela é de uma forma, né? De uma forma química, a nossa mente, ela tem a polaridade negativa, né? Já tem aí um provérbio budista, se eu não me engano, que fala que a mente mente para você. Sim. Então a sua mente vai estar sempre te contando historinha negativa. A historinha. Sim. As historinhas. A historinha. Né? Então a sua mente vai estar sempre te contando historinha negativa, porque é uma forma de proteção. Para que se lá na frente a coisa não dá certo, você fala, viu? Eu sabia que não ia dar certo, eu falei que não ia dar certo. Porque se não ia dar certo, não vai dar certo mesmo. Exato. A nossa mente já nos prepara para o negativo. Então, a sua mente mente para você. Não ouça, não dê vazão à sua mente. Por isso é tão importante a prática de meditação. Por isso é tão importante conseguir, em pequenos momentos do seu dia, silenciar a sua mente. Entendendo que a sua mente nunca vai parar de te contar historinha. Se ela parar de contar historinha, é porque você morreu. Né? Então ela vai estar sempre ali, papapá, falando na sua orelha. A questão é o quão você alimenta a sua mente, o quão você dá vazão para os pensamentos negativos. A gente pode e deve escolher posições mais adequadas. A gente pode e deve escolher pensamentos mais positivos. Né? Se a gente deixar com que a mente leve a gente, ela só vai te contar coisas negativas, que é uma forma de proteção, que é para te proteger.
Se a coisa dá errado, você já estava preparado para isso. Só que a mente também adoece. O corpo físico, contando tanta historinha, as suas emoções adoecem o corpo físico, porque se você pensa negatividade, inevitavelmente você fala coisas negativas e você sente, você atrai o negativo para a sua vida, né? Por isso que é tão importante a questão do orai e vigiai. Orai e vigiai 24 horas, mas não é a vida do outro. É orar e vigiar os seus Nossa, pensamentos, as suas atitudes. O que a gente faz na maioria das vezes? A gente ora e vigia a vida do outro. A gente sabe direitinho a vida do outro. A gente sabe se ele, né, ainda mais quem é casado, quem tem filhos aí, a gente sabe muito bem dos erros e dos defeitos do outro. Mas a gente se esquece de olhar o nosso. A gente tem a facilidade, né? Porque é o que a gente olha. Então a gente tem facilidade de olhar a vida do outro. Mas a gente não consegue ainda despertar o terceiro olho. O terceiro olho, ele é uma energia que te volta para dentro. Ele é um olho que te traz o seu entendimento de quem é você, da sua autoimagem, das suas atitudes, de ser responsável pela sua vida. Então, sim, nós somos responsáveis pelas nossas doenças. Nós criamos as nossas doenças. E se nós temos esse poder de criar a doença, a gente tem sim o poder de criar a cura. É só fazer o caminho oposto, né? Entender que as nossas atitudes nos trouxeram até a situação onde estamos. Financeira, conjugal, de saúde, são as nossas atitudes. São as nossas crenças, né? Como diz o nosso coach aí, Paulo Vieira, são as nossas crenças que trouxe a gente ao nosso estado atual. As nossas crenças são os nossos resultados. Nós somos extremamente capazes de mudar isso. nós somos as nossas crenças, isso não há dúvida. Somos Outra coisa relativamente à mente é que muitas vezes nós focamos não na solução, mas no problema. Sim. E aí a gente alimenta o problema. Se a gente começa a focar na solução, a gente faz o quê? A gente alimenta a solução. Se a gente só vê problema, isso vai criar um tamanho desproporcional. Na verdade, o problema é pequenininho. Mas se você alimenta ele demais, ele vai engordar, né? Vai dar uma obesidade para o teu problema, que só você enxerga. É só você que alimenta o seu problema. Eu sempre falo isso. Quando a gente diz eu não consigo, eu não posso, só você sabe que você não pode. Acha, né? Só você acha que você não pode. Só você acha que você não consegue. Só você conhece os seus medos, mas ninguém. Então vai e faz. Vai e faz. Porque é só você que alimentou esse problema. É só você que entende que esse medo existe, mas ninguém. Não, Então vai e faz. há um autor que eu não sei se já ouviste falar, penso que é o Mark Twain, que ele diz que eu tive muitos problemas na minha vida, mas a maior parte dos problemas nunca chegaram a existir. Ótimo. É essa a visão. Essa Isso é chama inteligência emocional, né? Isso chama inteligência emocional. Isso é ser o governador da sua vida. Quem manda na sua vida? A inteligência emocional para mim é a competência mais importante que o ser humano deve desenvolver. Usar a emoção certa, na intensidade certa, pelo tempo certo, como nós sabemos este conceito de inteligência emocional, é muito importante. A qualidade da tua vida é maior ou menor de acordo com a qualidade da tua inteligência emocional. Isso não há dúvida, porque nós durante o dia somos constantemente confrontados com situações que acontecem, umas mais esperadas, outras menos esperadas, e é a forma como nós usamos a inteligência emocional nesse momento que vai determinar como nós nos vamos sentir no dia a dia. E que isso é uma aprendizagem que todos os dias nós estamos a usar devemos usar essa inteligência para termos a qualidade de vida e também para termos a saúde
a saúde emocional, a saúde mental. Tu há pouco falaste do terceiro olho. Explica melhor sobre o terceiro olho, que eu gostava de saber um pouco mais sobre isso. Tá. Então vamos lá, né? Pegando esses ganchos aí para a gente não fugir muito do assunto, mas também ser um bate-papo bacana. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não vem de uma cultura, né? A cultura do Ocidente não estimula uma inteligência emocional. A gente não tem isso, por exemplo, na escola, a gente não ensina isso para os nossos filhos, né? A gente não ensina nem a ganhar dinheiro, quanto mais a ter uma inteligência emocional. A nossa cultura não provém disso. A nossa cultura é uma cultura de massa. É criar mais gado, né? É mais um pro gado, que não pensa. É criar indivíduos que não É pensam. fazer, fazer, fazer. Fazer isso. Ser produtivo para um conceito maior que é governamental, né? É ser produtivo para um governo, é ser produtivo para um país, não para o próprio indivíduo. Vamos fazer essa ligação então com o Oriente. Como que é o Oriente? A Índia, ela é muito mais desenvolvida no agradecimento, vamos dizer assim. Ela é muito mais desenvolvida no louvar uma divindade, vamos dizer assim. A nossa cultura aqui já vem de uma divindade, de uma imagem de uma divindade, do cara ali, do cara com todo respeito, né? Que a gente tem uma ligação bacana, eu e ele ali, então estamos bem tranquilo em falar assim. Do cara tá lá pregado na cruz, sofrendo. Por quê? Porque tem que ser apelativo para despertar uma suposta fé. Tem que ser apelativo. Se a gente for fazer uma comparação com uma divindade hindu, a mesma relação, né, do mesmo patamar ali do panteão hinduísta, a divindade dos caras é um cara azul que toca flauta, que tem uma namorada, que tem vários braços, tem várias cabeças, o cara sabe, é outra visão espiritual. O que é o terceiro olho para os caras? Por que ele tem isso tão desenvolvido? Quando eu fui lá para a Índia, eles são extremamente pobres. Não é pobre, é miserável. A Índia é miserável. Ou você vê lá construções feitas com ouro, ou você de aqui voltou. Beleza. Então, assim, eles são extremamente humildes. Eles são pobres. Você vai conhecer o indivíduo mais a fundo, a família, por exemplo, mais a fundo, eles são extremamente unidos, eles se ajudam entre si e eles cantam louvores de agradecimento, sendo extremamente pobres, sendo miseráveis, praticamente não tendo comida, praticamente não tendo dinheiro, e eles cantam em agradecimento. Não para eles não pedem para eles pedem em prol da humanidade. Não tem um mantra, não existe um mantra na Índia que fala para minha prosperidade, para minha saúde. Não, é para nossa ou a vossa. É para a vossa ou a nossa prosperidade. É para nossa ou a vossa saúde. Então, o entendimento que o hinduísta, ou a Índia no geral, ou até o Oriente no geral traz, é uma visão muito mais abrangente do indivíduo num todo, né? Por isso que a medicina deles, por isso que a cultura de saúde deles é cultura vista como um todo, porque eles não fragmentam. A gente aqui, a gente fragmenta muito. Aí você pode falar, mas lá na Índia tem a questão das castas. Hello, a gente também. Só que em níveis financeiros também. Eles lá, eles têm o nível de casta deles, não é um nível financeiro, é um nível social, é um nível cultural. Se você nasce numa família de guerreiro, você vai ser sempre de uma família de guerreiro. Se você nasce numa família de comerciante, você vai sempre pertencer à casta de comerciante. Se você nasce numa casta dos sacerdotes, você vai ser o topo ali da pirâmide. A gente aqui não é uma casta social, cultural, é uma casta financeira. Mas a gente ainda consegue sair dessa casta aqui no nosso
Ocidente, né? A gente consegue sair dessa casta. A gente consegue trabalhar mais, executar mais financeiramente, sempre para ganhos materiais, e aí a gente é alguém na vida. Com ganhos materiais, a gente é alguém na vida. A Índia, a diferença deles é que com ganho ou sem ganho material, você sorri, você agradece, você vive alegre. Famílias pobres, miseráveis, passando um frio danado ali no final de dezembro, ali é muito frio, é -0. Famílias que estão numa casinha ali de lona, eles estão felizes, eles abraçam seus filhos felizes, eles dividem o pouco de comida que tem com o vizinho, eles trabalham esse compartilhar, eles trabalham esse agradecimento. Quando você trabalha o agradecimento, você se conecta com Deus. Não tem essa, né? Ou você reclama e não aceita as coisas como são, ou você agradece, aceitando que nenhuma folha cai de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então não briga, não tem nada errado. Não tem um senhorzinho em cima de uma nuvem falando, esse carro hoje eu vou bater, essa empresa hoje eu vou falir, esse cara hoje eu vou fazer ele morrer. Não é assim. Não é assim. A Índia entende o nosso processo kármico da vida. O que é o nosso processo kármico? São as nossas ações. Karma nada mais é do que ação. Então, as suas ações terão os resultados. Qual que é a questão do ocidental? O ocidental, ele não age, ele reage. O ocidental, ele não age, ele reage em relação ao governo, ele reage em relação à sociedade, ele reage em relação aos padrões culturais, espirituais, religiosos. Qual que é a grande diferença do oriental? Ele age sem esperar nada em troca. Uau! Quando a gente entende isso e consegue praticar isso, eu tenho certeza que a vida muda. A vida muda em diversos aspectos. Em aspecto emocional, em aspecto espiritual, no aspecto mental. É como o nosso coaching fala, vou trazer ele aqui de novo. Como que ele fala? Se você pensa positivo, inevitavelmente da sua boca só vai sair coisas positivas. Você vai profetizar na sua vida. Você vai profetizar na vida dos outros. Acontece que a gente faz o quê? Encontra o vizinho. Ai, mulher, você viu aquilo? O cara traiu? Mulher, você viu que o outro bateu o carro? Menino! A gente só fala mal da vida do outro. A gente só profetiza o negativo. A gente já tem uma mente negativa e a gente não trabalha isso, porque não é da nossa cultura meditar, né? O Osho, não sei se a maioria do povo da nossa audiência aqui vai conhecer o Osho, mas o Osho, eu adoro o Osho. Adoro. Já li vários livros do Osho. E digo-te, quando saí do hospital, depois de ser operado, o primeiro livro que eu li foi o do Osho, que se chama A Coragem e a Liberdade de Ser Genuíno. E já li outros livros dele e adoro os livros do Osho, e sei que há pessoas que estão nesta live que também conhecem e que também já leram os livros do Osho. É muito, muito importante. Mas fala sobre o Osho, diz. O Osho, ele é o primeiro oriental que conseguiu entender o ocidental, né? Então ele entendeu que para o Ocidente é um pouco desafiador sentar e meditar, porque a gente não tem isso enraizado na nossa cultura. Como a gente já falou, a nossa cultura é uma cultura de produtividade. Você tem que produzir para um bem maior que não é seu, é para pagar impostos, é para um governo, não é nem para você a sua produção. Enquanto o Osho entendeu isso, ele entendeu o quê? Qual que é a melhor prática de meditação para o indivíduo do nosso lado aqui, né? Atividade. Então, a prática de meditação do Osho, que o Osho traz para o ocidental, é dançar, é pular, é chacoalhar o seu corpo em todos os níveis possíveis e imagináveis. Quando eu fui lá para a Índia, eu fiz um pouco... Eu não fui no ashram do Osho, porque até eu já estava num caminho espiritual lá ultra bacana e eu não quis sair muito desse caminhozinho.
Mas o ashram do Osho também, hoje em dia, é coisa para ocidental ver, né? Então, o Osho, ele tinha essa espiritualidade muito mais soltinha, então para ele tudo pode, né? Então, o ashram dele era uma coisa muito assim, né? Muito tudo pode. Tanto que para você entrar no ashram do Osho, você tem que fazer um exame de HIV, porque lá tudo pode, né? Ele tinha muito dessa questão do tantrismo, né? Da sexualidade mais solta, né? O Osho foi o primeiro a levantar essa bandeira, o que trouxe muitas pessoas apontando o dedo para ele, porque não Ele também, entenderam a beleza do tantrismo. hoje também não tinha uma coleção de Rolls Royce? Ganhadas. Ele nunca Foi? comprou nenhum. Ele Ok, nunca então, pediu, olha, gente, tem que me dar Roy Horse. Ele nunca pediu um carro, ele nunca pediu nada. Mas ele ganhou muita coisa. E isso é uma forma de presentear o seu mestre espiritual. Eu tenho um mestre espiritual que ele é brasileiro, mas ele é reconhecido numa casta indiana, né, do Maharajji. Então ele é de uma linha indiana, mas ele é o primeiro ocidental que chegou ali. E ele tem várias terras aqui no Brasil, mas ele nunca pediu nada. Deram, isso é um presente. Então isso é de costume. Você dar. Até porque, vamos entender o seguinte. Como a gente dizia no começo da live, a gente está muito acostumado a produzir, né? Produzir, trabalhar. E a gente raramente tem algo material na vida. Raramente o indivíduo que trabalhou a vida inteira ali consegue ter uma casa própria, consegue ter um carro. Por quê? Porque ele não está familiarizado com a energia da abundância e da prosperidade. Um mestre espiritual, ele está em total contato com Deus. E Deus é o quê? É abundância e prosperidade. Não falta né? Se a gente for ali pegar uma macieira, não falta maçã na macieira. Ela é próspera. A macieira dá maçã todo ano. E até cai do pé e apodrece. E gera outras macieiras. Olha o tamanho dessa prosperidade. Usando apenas o exemplo da macieira. Mas a gente pode expandir esse olhar aí para todos os ramos da natureza. Então a natureza é prosperidade, Deus é prosperidade. Se a gente está vibrando no amor, a gente vibra no nosso terceiro olho, que é o terceiro olho da gratidão, e a gente vibra no amor de Deus. E Deus é o quê? É próspero. Todo mestre espiritual, ele faz abdicação de tudo que é da matéria. O mestre espiritual da linha do Oriente, né? Então, Osho, Gandhi, todos esses caras, eles abriram mão. É até muito comum o indiano, depois ali dos seus 65 anos, com seus filhos já casados, a sua vida, né, a vida da família já bem organizada, é muito comum o cara abdicar de tudo. Abdicar da família, abdicar das empresas, abdicar de tudo que ele tem, sair com uma roupinha ou branca ou laranja, depende da linha espiritual que ele vai seguir, com um pratinho na mão e ele vai esmolar. Ele vai pedir esmola. Sabe por quê? Porque agora ele vai trabalhar o espiritual dele. Agora ele vai aprender a ter humildade. Ele vai aprender a pedir. Por isso que eles são tão doadores. Por isso que a Índia é tão doadora. Porque ela entende que algum dia na vida você vai precisar pedir. E a gente vê aqui no Ocidente como é sofrido não ter nada. Como é sofrido ser um pedinte. Só que lá no Oriente isso é uma opção. Os caras escolhem. Olha, e Raquel, eu agora também me lembrei, o próprio Jesus era humilde, aquele episódio de lavar os pés aos discípulos mostra a humildade também de Jesus. Mas agora, estou a achar muito interessante, pessoal, comentem aqui, digam, metam aí hashtag live sensacional, porque está a ser uma live sensacional, está a ser um conteúdo Tem muito bom. corações. Continuem a convidar os amigos, porque esta live penso que vai ser um pouco mais prolongada, porque está a ser muito bom. Por isso, escrevam aí hashtag live sensacional. Raquel, quanto à questão de esta saúde de corpo, mente e espírito, como é que nós
podemos na nossa vida ter a saúde de corpo, mente e espírito? Como é que dá para equilibrar isto? Então, se a gente vamos de novo voltar a visão para o Oriente, né? Essa frase, você é o que você come, vem dessa linha oriental, certo? Então, quando a gente fala isso, muita gente pode aí pensar, ah, então eu sou um docinho, eu só como açúcar, se eu sou o que eu como, eu sou um bom docinho. Justamente, né? O pessoal vai falar, ah, então eu sou um docinho de coco, que delícia, né? Se eu sou o que eu como. Mas a gente tem que entender que a primeira forma da gente manter a saúde do corpo, da mente e do espírito é entender tudo que a gente absorve de acordo com os nossos 5 sentidos. O que você tem ouvido ultimamente é noticiário falando de quantas pessoas morreram de Covid, de qual está o número, de como estão os hospitais, de como está a falta de dinheiro, de como estão as pessoas. Isso já acometeu a tua saúde mental. Porque como é que você vai dormir desse jeito? Como é que você vai dormir sendo acometido ali de cheio de informação negativa? É real? Ok. É o que está acontecendo no mundo? Ok. Mas a gente pode, de vez em quando, cortar um pouco isso. Não precisa ficar com o ouvido ligado no noticiário o tempo inteiro. Eu não assisto noticiário. Mas muita gente tem esse costume, né? Muita gente, ainda mais agora na pandemia. O comando da minha televisão, o comando aqui em Portugal, o comando remoto, já não tem pilha para eu não assistir televisão. Ótimo, ótimo. A gente às vezes tem que criar estratégias, né? Como, por exemplo, tirar a pilha do controle remoto para a gente controlar os nossos sabotadores. Porque quem que vai querer ficar lá escutando noticiário ruim? É o seu sabotador, não é o seu eu maior. Não é a sua espiritualidade que está se alimentando de notícia ruim. É o seu sabotador, que já está acostumado, que já virou um piloto automático, ouvir coisas negativas. Por que é que tu achas que as pessoas gostam de assistir noticiário com notícias ruins, notícias más? E por que é que ficam ali horas a ver aquilo? Porquê? Então, eu acho que nem é necessariamente gostar. É piloto automático, está acostumado, cresceu nessa atmosfera. Nós somos uma geração. É hábito já. É hábito já dessa pessoa. Essa pessoa já tem esse hábito. É hábito. Tudo na vida é hábito. Quer ver? Eu vou te perguntar aqui, né? A maioria das pessoas que estão aqui, como que é o café da manhã dessa pessoa? Talvez igualmente como é o café da manhã do pai e da mãe, que aprendeu a comer com o vô e com a avó, mas nunca se perguntou se pão... Aqui, né, no Brasil, é muito comum um café da manhã assim, por exemplo, comer pão com manteiga e café com leite. Mas a pessoa nunca se perguntou se pão com manteiga e café com leite faz bem para ela ou não. De repente ela tem intolerância à farinha e nem sabe o porquê no fim do dia a barriga dela está mais inchada do que quando ela acordou. Ela acorda com a barriga mais murchinha. E no fim do dia, ela está com a barriga estufada. Ela não sabe por quê, mas ela põe a culpa no metabolismo. Aí é fácil delegar a culpa para os outros, né? É fácil falar, ai não, meu médico falou... Opa, desculpa, chutei aqui. Meu médico falou que é o meu metabolismo que é ruim. É fácil delegar a culpa por metabolismo, né? Não é. É que a pessoa nunca se perguntou se esse pão com manteiga e café com leite faz bem para ela de manhã ou não. Nós viemos de uma geração que, quando os nossos pais ali compraram a primeira televisão, né? Uhul! Televisão! Era preto e branco, era novidade, era uau, que legal! E aí, a gente foi criando o costume de assistir televisão. A gente foi já criando vínculos emocionais, às vezes até inconsciente, de assistir um determinado programa, de assistir um determinado canal, o dia inteiro no mesmo canal. Por quê? Porque você fala, né? Aqui, por exemplo,
tem alguns caras de telejornal aí que, sei lá, vou usar o nome que me veio agora na mente, vai da Atena. Da Atena é um cara que faz um noticiário sangrento aqui, uma coisa nojenta. Só que aí o cara já fala, o da Atena ali, ó, como se fosse amigo dele, como se fosse amigo íntimo, de tanto que assiste. Então a gente não se pergunta, a gente não questiona, a gente simplesmente põe pra dentro. Eu não acho que as pessoas gostem de assistir filme de terror. Eu acho impossível alguém gostar de assistir filme de terror. Mas as pessoas são pré-programadas para... Por quê? Porque tem ali, né, já o trailerzinho que já te acomete ali só com o trailer, você já fica espantado. E aí te desperta o... Esqueci o nome agora, não é o desejo. Te desperta a curiosidade de saber o que é. E aí você vai e assiste. E tudo é viciante. Tudo é viciante. Chocolate é viciante, refrigerante é viciante, noticiário ruim. E tudo é estímulo. Tudo é estímulo. E todo estímulo vicia. Todo estímulo vicia. E aí você tem que saber filtrar quais são esses estímulos. Né? Como que o seu corpo vai adoecer? Como que o seu corpo mental, físico e espiritual vai adoecer? Com tudo que você absorve. É isso. Com tudo que você absorve. Se você absorve coisas negativas, de que forma? Escutando coisas ruins, vendo coisas ruins, proclamando coisas ruins. Como a gente falou, a doença vem dos 7 corpos energéticos. Antes da doença acometer o corpo físico, que é o corpo mais denso, é porque os corpos mais sutis já foram adoecidos há anos. Você deve estar há anos adoecendo o seu corpo sutil até que a doença se materialize, né? Para a doença se materializar no corpo físico, é porque o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, seu corpo búdico, seu corpo acástico, que são nomes de corpos mais sutis, né? Então, até adoecer o seu corpo físico, que é o corpo mais denso, você já veio adoecendo os seus corpos mais sutis. De todas essas formas. Não só alimentar. Lógico, alimentar faz toda a diferença também, né? Não adianta você ficar ali meia hora meditando por dia se você sai depois da meditação e vai comer um podrão. Aqui no Brasil, podrão é essas comidas tranqueiras, sabe? Cheia de gordura, cheia de óleo. Isso aí é os podrão daqui. Coisa podre, sabe? Comer batata frita, hambúrguer, isso. Sim. Tem aqui, né, em São Paulo, tem na 25 de março, e em alguns outros lugares ali, uma comida de rua que chama churrasquinho grego. Olha que absurdo. É um monte de carne ali pendurada e o cara sai cortando aquilo ali e bota no pão e o cara vai comer aquilo lá feliz da vida pagando, sei lá, R$2. Eu sou vegetariana, sempre fui vegetariana. Então, essas coisas eu não passo nem perto, não sei nem o preço dessas coisas, graças a Deus. Mas, enfim, esse tipo de alimento também adoece o seu corpo. Então, não adianta a pessoa ficar ali praticando meditação, achando que é o zen, o espiritual, o saudável, sendo que ele se alimenta de uma forma negativa. Para a medicina Ayurveda, né, que é essa medicina indiana, eles entendem que tudo que você põe para dentro tem que ser digerido. Digerido a partir do nosso Agni. O nosso Agni é o nosso fogo digestivo, é o nosso fogo digestório, que isso está relacionado com o que a gente come. Está relacionado com o que a gente come, lógico, é o nosso metabolismo. Mas esse fogo digestivo também tem a função de digerir as suas emoções. O Ayurveda preconiza que se você não está bem emocionalmente, você não deve se alimentar. Se você está triste, se você está com mágoa, se você está com rancor, que são emoções pesadas, deve dar conta de digerir primeiro. Uma comida, por mais saudável que seja, saladinha, toda fitness,
Por mais que você coma uma comida mais saudável que seja, pensando coisas ruins, assistindo coisas ruins, olha como o seu corpo vai ter que digerir esse alimento. Com medo, com ansiedade, com insegurança, com impaciência, com raiva, com mágoa. Como que o corpo digere um alimento com essas emoções te acometendo? Eu agora estava a pensar, imagina aquela pessoa que é adepta do exercício físico, vai na academia todos os dias e no final da academia chega à casa e vê o noticiário, as notícias. Ou seja, a pessoa foi tratar do corpo, só que depois chega à casa e dá cabo da mente com aquelas notícias, com o noticiário. Sim, sim. Vou até mais além. Tem gente que faz, por exemplo, esteira, né? Correndo lá na esteira para melhorar o coração e tudo mais, mas tem raiva dentro dela, tem mágoa dentro dela, tem rancor dentro dela, ou ela está assistindo um noticiário ruim, ela está assistindo algo negativo. Eu já tive paciente que trabalhava aí muito, porque já teve né, problemas cardíacos na família, ele sobrepeso, precisando ali fazer esteira, tal, melhorar a saúde, ele não deu conta, veio a óbito de problemas cardíacos. Por quê? Porque mesmo ele fazendo esteira, os hábitos do que ele põe para dentro, mesmo que seja visual, mesmo que seja auditivo, ainda era negativo. A gente tem que sim se afastar com todo o amor do mundo de pessoas negativas. Se a gente tem pessoas negativas na família, não dê ouvidos, não dê ouvidos. Aprenda a blindar, aprenda a se blindar. Isso também é uma inteligência emocional. Quando você aprende a blindar algumas pessoas negativas e aprende até, inclusive, se for possível, cortar do seu ciclo de amigos, de pessoas próximas, cortar pessoas negativas. Por quê? Porque você está dando atenção para a sua saúde. Isso aí não é ser egocêntrico. Isso aí não é ser, só penso em mim. Sim, a gente tem que amar o outro como ama a si mesmo. Você cuida da sua saúde, você cuida da sua alimentação, você cuida da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Como é que você vai amar o outro? Se você não está se cuidando, nem nesses pequenos princípios. Nem nesses pequenos princípios você volta a sua atenção, a sua energia para você. Você continua voltando para o outro, você continua olhando a vida do outro, você continua falando do outro. Como que a tua saúde vai estar em paz? Como que a tua saúde vai estar em dia? Né? Se você não cuida de si mesmo, orai e vigiai full time, all the time. Orai e vigiai. Olhe para si. Cuide da sua saúde, cuide dos seus pensamentos. Se a sua saúde está boa, se a tua energia está boa, inevitavelmente os seus resultados serão positivos. Inevitavelmente as pessoas que estão à sua volta começam a ficar mais positiva, porque a gente é o que a gente dá de exemplo, não o que a gente fala. A palavra não tem muito poder quando você quer falar sem ação, né? Pensamento, palavra e ação. Se essas três coisas andam em equilíbrio, pensamento, palavra e ação, como diz o nosso mentor, se você pensa positivo, você comunica positivo, você age positivo na vida. Pensamento, palavra e ação. Se essas coisas agem com saúde na sua vida, inevitavelmente a sua energia vai ser positiva e a sua vibração ao seu redor será positiva. Você impacta vidas. Como que você está impactando vidas hoje? Negativamente? Aí, né? Tá aí a chave. Pega essa chave, gente. Pega essa chave, anota no caderninho. Leia isso quantas vezes precisa. Olha, Raquel, agora para sermos também específicos, por exemplo, quando falamos de saúde de corpo, mente e espírito, por exemplo, a nível de corpo, as pessoas para tratarem da saúde do corpo, nós podemos falar de exercício físico, certo? Da alimentação. A nível de mente, podemos falar como é que se pode tratar a mente, tem a ver com não assistir, por exemplo, noticiários com notícias más, não nos relacionarmos com pessoas negativas. E a nível do espírito, tem a ver com a meditação? Meditação, É isso?
Gratidão, gratidão. Quando eu entendi, quando eu fui lá para a Índia, eu entendi o que é a gratidão. A gratidão é muito fácil você falar, você agradecer pelo que você tem, né? E aí a pessoa que não tem nada, ela vai falar, ai, a gente aqui, né, que a gente não tem essa visão de gratidão, você vai falar, ai, mas você tem que agradecer. A pessoa fala, mas eu não tenho nada, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro, eu não tenho a profissão que eu queria, eu não tenho a relação emocional, amorosa que eu queria, eu não tenho o corpo que eu queria, os meus filhos não são emocionalmente saudáveis, estão nas drogas, sei lá, como que eu vou agradecer? Cara, você tem uma cama quente para dormir? Você abre uma torneira, sai água? Ponto. Tem duas coisas aí fantásticas para agradecer. Você acordou de manhã respirando, que é a maior expressão do amor de Deus na nossa vida, é dar algo de graça pra gente aqui, ó. De graça invisível que nos mantém vivos. A gente consegue ficar dias sem comer, a gente consegue ficar alguns poucos dias sem tomar água, né? Mas a gente não consegue ficar mais de alguns minutos sem respirar. Então, ó, que é um amor de Deus mais doador do que algo de graça, invisível que está aqui. É só você tirar os véus de Maia, como diz o hinduísmo, né? O que são os véus de Maia? São as coisas que te impedem de olhar o belo da vida. São as coisas que te impedem de olhar o que é gratidão da vida. Quando você aprende a agradecer com todo o seu coração, satisfeito da vida, quando você aprende a agradecer, você muda a sua saúde espiritual. Você muda a sua saúde espiritual. São vibrações. São vibrações. Se você vibra no negativo, por exemplo, eu sou terapeuta há 13 anos. Eu sou terapeuta há 13 anos. E eu ainda tenho isso muito em mim, que depressão e ansiedade não é doença, é escolha. É escolha. Você está escolhendo, é um padrão que você está acostumado a viver nesse padrão. Se a gente for observar... Quanto à depressão e ansiedade, o que eu acho que é um erro que a maior parte das pessoas fazem é quando entram nos medicamentos para combater essa depressão e ansiedade. Porque nós sabemos que esses medicamentos vão ter um efeito muito grande na forma como essa pessoa se comporta, não é? Tem os efeitos a nível de energia, de disposição, Por isso é que é importante esta mensagem que tu passaste, que a depressão e a ansiedade é uma escolha. Sim, para mim, ó, diz. São padrões mentais. Se você tem a mente voltada para o futuro, se você tem uma pré-ocupação, né? Você se pré-ocupa com o futuro, inevitavelmente você vai ser acometido com ansiedade. Se você está enraizado no passado, se você tem mágoa, se você tem coisas mal resolvidas no seu passado, inevitavelmente você vai experimentar uma depressão na vida. A nossa mente é volátil. A nossa mente vai para o passado, a nossa mente vai para o futuro, o nosso corpo não. O nosso corpo não sai do nosso estado atual de presença. Desde o começo da nossa live até agora, a gente consegue lembrar o começo da live, mas o corpo não está mais lá. O corpo está aqui. A gente pode pensar o que eu vou falar daqui a pouco, mas o meu corpo não está lá. Meu corpo está aqui. 1 minuto atrás já é passado. Meu corpo não está no 1 minuto atrás. Meu corpo está no atual estado de presença. Qual que é a nossa grande dificuldade? Aqui no Ocidente, a gente acha que a mente é separada do corpo. A gente acha que o espírito é outro indivíduo, é uma assombração. Né? A gente aqui não entende que mente, corpo e espírito é uma trindade. A trindade está em todas as religiões, a trindade está em tudo. Pai, Filho, Espírito Santo, corpo, mente e espírito. A gente tem que observar isso sendo um todo. Recebe, então, o nome de holístico. Né? Holístico
é entender o corpo como um todo. A sua mente pode ser resultado do seu corpo, e muitas vezes é. A sua mente pode ser resultado do seu espiritual, muitas vezes é. E a gente acha que a mente é o nosso órgão mais importante. Mas se a gente for fazer uma associação, o nosso intestino tem muito mais neurotransmissores do que a nossa mente. Nosso intestino, então, é um cérebro muito mais inteligente do que a nossa mente. Só que a gente aprendeu a dar vazão só para o nosso mental. Então, quando a gente consegue trabalhar... Diga. Não, isso continua. Não, era só para te perguntar como é que tu te conectas com o presente. Qual é a tua prática essencial? Se é meditação, como é que tu fazes? Obrigada, boa. Era isso mesmo que eu ia falar, que eu já tinha esquecido. Era isso mesmo que eu queria falar. Obrigada, André. Então, assim, como que a gente consegue linkar, né, a mente? Vamos entender que uma mente ansiosa, ela é tão ansiosa que ela projeta a cabeça para frente. A mente é tão ansiosa que ela consegue projetar a cabeça para frente. O que liga a mente, a cabeça e o corpo? É onde, inevitavelmente, o esposo vai ter problema em alguma vértebra central. Você está projetada para frente, pensando lá na frente. Enquanto o indivíduo deprimido, ele vai ter um ombrinho que o corpo fala, né? O corpo fala, sim. A cabeça para baixo. A cabeça para baixo, ele vai ter inevitavelmente problema também nessa primeira vértebra cervical, a torácica. Bem nessa vértebra que a gente recebe o nome de papagaio, que é aí. Depressivo, porque a cabeça dele está para baixo, está pensando no passado. Como que a gente mente e corpo? A nossa mente, ela é analítica. O tempo todo ela está analisando. E né? A nossa mente entende. A tua imagem está a ficar um pouco ruim. A tua imagem é... Tá, bom, não sei. Já está melhor. Está melhor. Tá. Então eu vou falar da técnica agora, né? Fala. Pranayama. O que é o pranayama? O que é prana? É isso que eu falei agora, ó. É o ar que entra nos nossos pulmões. Esse ar aqui de prana para o Oriente. É o prana, que é vital. Vegetal e energia de Deus. O que eu falei aqui agora? Deus nos presente, todo dia dá esse presente. Respirar e se manter vivo. Então, trabalhar consciência esse prana que entra nas nossas narinas, a gente consegue ficar, a gente consegue conectar a mente aos pranayamas. São técnicas preparatórias para um processo de meditação. Né? Então, entendendo que a meditação da mente, a mente nunca vai parar. Se parou, a gente morrer. Então a gente vai aprender a dar gatilhos para nossa mente e traga ela no estado de presença. Como? Trazendo a atenção da nossa respiração. Só uma técnica aqui agora, então. Sim. Do Hatha Yoga. O Hatha Yoga faz o quê? Você vai trazer a atenção para a sua respiração. Você senta numa postura confortável, com a sua lombar, com as suas costas, alinhe os seus joelhos com o seu quadril, com os seus joelhos, se você tiver você alinhou o seu corpo. É manter as costas alinhadas, relaxada. E aqui você vai trazer a atenção para a sua respiração. Tá ouvindo e vendo bem? A imagem tá boa? O som é que está um pouco ruim, o som. O som não está muito bem. Vamos tentar aqui. Então, a gente vai trazer a atenção para nossa cabeça. A gente vai inspirar em um determinado tempo. Eu vou dizer aqui o número de 4, tá? Para inspirar em 4, soltar no dobro do tempo. Então, é 8. Vou fazer aqui então a nossa primeira técnica.
faço mais uma atividade, mas é mais falada. Já fiz. Então, a primeira técnica vai ser... Então, você traz a sua atenção para o seu abdômen. Se você não conseguir direito perceber o movimento do seu abdômen, pode ter duas mãos no abdômen. Então, você vai inspirar quatro tempos. Conforme você inspira, o seu abdômen enche de ar. Peitoral. Não é uma respiração peitoral. Se você faz uma respiração peitoral, ela é uma respiração ela não oxigena bem a sua mente. Ela vai promover ansiedade. É uma respiração relacionada à emoção de fuga, de medo, né? Quando a gente sente medo, a gente respira curto. A gente vai aprender a respirar de uma forma mais completa. Então, a atenção para o nosso abdômen. Então, em um determinado tempo, o abdômen de ar, retém o ar no seu abdômen, se possível, 4 tempos, e solte o ar no dobro do tempo, contraindo a musculatura do seu abdômen, soltando o ar pelas suas narinas. Você tira em 4, expande o seu abdômen de ar, contrai a musculatura do seu abdômen, soltando o ar no dobro do tempo. A gente traz aqui 2 gatilhos para você. O gatilho, então, é o gatilho de contar o tempo, a mente analítica, se conta o tempo, a sua mente traz atenção para o atual estado de presença. Traz o movimento do seu abdômen, consciente. Se você respira de uma forma consciente, você não observa o movimento do seu abdômen. Então, essa é a primeira forma de você trazer essa atenção do seu corpo e equilibrar o seu corpo e a sua mente. Ou seja, nós devemos fazer o exercício inspirando pelo abdômen. É pelo abdômen, não pelo peito. Exatamente. Respiração natural. Observa um neném quando ele nasce. A respiração dele é abdominal. Só abdominal. Quando a gente cresce e vai para a vida, a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se relacionar, tem que. Esse tem que gera ansiedade. Gera ansiedade. E a gente se esquece de como é o respirar. E ele vai no piloto automático, usando um pouco o espaço dos nossos pulmões, não usa toda a nossa capacidade pulmonar. A gente respira, a gente expande os nossos alvéolos pulmonares, a gente traz toda a capacidade pulmonar. Então, traga a atenção das pessoas. Quando isso? Quando você estiver estressado, quando você estiver irritado, quando você estiver no trânsito, quando você estiver preocupado, quando você for se alimentar, quando você estiver vida, e você estiver num estado emocional, você traz a atenção pelo menos 3 vezes para a sua respiração. Um determinado tempo, expande o seu abdômen, contrai a musculatura conscientemente, expulsando o ar no dobro do tempo que você tem. Essa é a primeira atividade para você estar nesse estado de presença e aí saúde da mente e do corpo. Uma outra forma de meditação que traz a atenção para o atual estado de presença é a meditação do Zazen budismo. Fala que você tem que estar no estado de presença todas as horas, todo o tempo do seu dia. Por exemplo, enquanto você come, você só come. De preferência, que você conte quantas vezes você mastiga, que seja 33 vezes, você mastiga 33 vezes. Enquanto você come, você só come. Você não come assistindo alguma coisa, você não come com a cara no celular, você não come conversando, você não come discutindo. É um péssimo costume ocidental marcar uma reunião no almoço. Você vai almoçar e vai discutir alguma coisa.
Se você come e você fala, você engole ar. Se você engole ar, você dificulta a sua digestão. Você produz gases estomacais. Aqui no Ocidente também há o hábito das reuniões de negócios no almoço, ao almoço. Sim, extremamente errôneo isso. Você come, você só come, você só olha para o seu prato, você presta atenção na comida do seu prato, você agradece a comida do seu prato, você observa a quantidade que você já comeu, você observa a quantidade que você põe no garfo, você observa a sua forma de mastigar. Esse é o estado de presença. Enquanto você caminha, só caminha. Enquanto você faz enquanto você faz alguma atividade física, você faz com total atenção. Se você faz um abdominal, por exemplo, faz toda a sua atenção no músculo do seu abdômen, você exercita ele 2 vezes mais. Se você vai praticar corrida, dá atenção para o seu corpo de quais são os músculos que você aciona do seu corpo para praticar essa corrida. Corrilha, músculo da coxa, do quadril, músculo do glúteo. Quando você traz a sua total atenção no seu corpo, na sua atividade física, você trabalha o seu corpo 2 vezes mais. Então eu vou fazer isso amanhã na academia. Vou estar focado no exercício. Assim vou desenvolver mais os músculos, assim. Sim. É a mesma coisa de você pegar e falar, ô bíceps, vamos trabalhar mais. E intimar, você convidar alguém a, né? Ô fulano, vamos trabalhar mais? Opa! É a mesma coisa você trazer a sua atenção enquanto você está fazendo, né, uma atividade. Chama ele 2 vezes. Pela atividade e pela intenção de fazer, pela atenção de fazer o movimento. Né? Então você tem uma resposta mais saudável do seu corpo. Se você quer quem aí está precisando, pode ter ganhado uns quilinhos a mais, então essa dica, preste atenção na sua alimentação. A linha oriental como um todo, né, o nosso estômago, tamanho da nossa mão. Nosso estômago é do tamanho da nossa mão. Quanto que a gente tem que comer? Exatamente o que cabe na nossa mão. É a quantidade de comida que comer. Não uma montanha, né? Não aquela montanha de comida. Não é isso, né? É a quantidade de comida que cabe sem esbanjar da sua mão. Esse é o tamanho do seu estômago. Esse é o tamanho de comida essa é a quantidade de comida que você vai alimentar. E quando você presta atenção na sua comida, conta 33 mastigadas. Você está dando a mensagem para o seu cérebro que você já mastigou o suficiente. Se você mastiga rápido, se você quase não mastiga, se você engole a comida praticamente inteira, isso é o quê? Isso é ansiedade. Isso é não estar no estado de presença, isso é pressa. É para a mente estar te contando que você tem que fazer alguma coisa. Você não está no estado de presença. Qual é a característica? É engordar. Porque você come com ansiedade para fazer alguma coisa logo. Pois, por exemplo, dá a mensagem do seu... aquelas pessoas que entram numa dieta e têm que seguir um regime alimentar. Só que depois, quando chega o momento de comer, comem de forma rápida. Não mastigam. Ou seja, a dieta não vai surtir efeito nenhum. A pessoa vai continuar a engordar. E aí ela vai ter que comer menos, porque a dieta dela agora restringiu a quantidade de... Ela agora vai comer. E ela vai de fome. Por quê? Porque ela não trouxe atenção. Comer bem pouco, contando as vezes que você mastiga. Contar 33 mastigadas. Você traz a mensagem para o seu cérebro. Você
mastigou o suficiente, que você já mastigou bastante. Se você mastigar bastante, o seu corpo vai ingeriu bastante comida. Fazer rápido uma analogia ao chiclete. Quem gosta de mastigar chiclete, você está mastigando, mandando mensagem para o seu cérebro que aí tem comida. O teu corpo começa, o teu estômago começa a produzir líquido amniótico para absorver, para digerir essa comida. Ele começa a liberar ali os líquidos e esse alimento só que não vem alimento, só vem saliva. Você está mastigando o chiclete. Não reclame se lá na frente você tiver uma úlcera. Não se esqueça que a conta chega. Não se esqueça que eu já não mastigo chiclete. Eu não mastigo chiclete. É muito raro. Mas é mau para a saúde. É mau para a saúde o chiclete, certo? Mastigar chiclete. Sim. Aí não é nem a questão do chiclete com açúcar, chiclete sem açúcar. A questão é a mensagem que você dá para o seu cérebro. Você está mastigando que vai vir comida para cima. Vai começar a produzir suco gástrico, só que não tem comida para digerir. Você não está engolindo nada, só o corpo está entendendo que você está mastigando suco gástrico. Se não tem comida, esse suco gástrico é ácido, ele vai começar a corroer a parede do seu estômago. Aí a pessoa desenvolve no futuro gastrite, a pessoa desenvolve no futuro refluxo. Sabe de onde vem tanta acidez no estômago? São maus hábitos. Porque a gente não traz a consciência de escutar o nosso corpo. A gente não entende a química do nosso corpo, a bioquímica do nosso corpo. Né? Quando a gente começa a trazer essa atenção, esse entendimento do nosso corpo funciona, tudo são sinapses. Tudo são sinapses mentais. Por isso que eu falo que depressão e ansiedade é vício. Você acostumou o seu corpo, você acostumou a sua mente a sentir determinadas emoções. Você acostumou o seu corpo, você acostumou a sua mente a ficar no estado depressivo. Né? Céu, azar. A sua oratória é negativa. E assim você pensa. Então é tudo vício. A ansiedade é uma ânsia que você se iniciou a ser produtivo. Você se iniciou a pensar sempre no futuro, a estar atento, alerta. Isso tudo é um vício que a gente consegue sim corrigir. Se é possível sim. Eu só vou abaixar aqui para ajeitar minha filha que foi lá no banheiro. Pronto. Voltamos. Mas então é isso, assim, esse entendimento. Esse é o entendimento de que tudo é um vício. Uma associação viciante. Que o nosso cérebro faz. A gente tem vícios educacionais. A gente tem vícios alimentares. Assim, vícios emocionais. A gente vicia a mente a pensar sempre de uma determinada forma. Olha, esta live também é importante para eu dizer à minha mãe, porque a minha mãe está a fazer uma dieta. Mas ela come muito rápido e eu vou dizer que ela vai ter que mastigar 33 vezes porque assim é que a dieta vai dar certo. Pronto, Raquel. Ela vai se sentir saciada muito mais rápido. Exatamente. Raquel, eu gostava de agradecer a tua presença. Não sei se quem está presente quer fazer alguma pergunta à Raquel. Se quiserem, façam alguma pergunta aqui à Raquel, porque esta live de facto foi muito produtiva e eu aprendi muito nesta live. Eu atrevo-me a dizer que talvez tenha sido a live que eu aprendi mais. E por isso agradeço-te e sei que estarás presente em novas lives porque tens muito para partilhar com o pessoal e por isso com certeza te vou convidar para mais lives. Se ninguém tem nenhuma pergunta para a Raquel ou para mim, eu quero agradecer a presença da Raquel nesta live, que foi
quase 1 hora e meia de live e me passou num instante esta live e quero também aproveitar para o pessoal que assistiu à live. Eu vou deixar esta live no feed e podem também deixar lá no feed do meu Instagram, no meu Instagram os comentários a esta live, o que é que fez sentido para vocês, o que é que acharam mais interessante desta live. Partilhem aí nos comentários. Comecem também a seguir a Raquel, porque ela tem mesmo muito conteúdo interessante para todos nós, para teres mais saúde de corpo, mente e espírito. E também relativamente ao meu site, do meu livro Milionário Espiritual. Eu não sei se já tinha até falado com a Raquel acerca do meu livro Milionário Espiritual. Qualquer pessoa pode visitar o site do meu livro, tenho o link na bio, por isso visitem o meu site, leiam o meu livro, porque o meu livro tem muito a ver com aquilo que eu e a Raquel e o nosso coach também fala, que é o crescimento e a contribuição. Por isso, vão ao meu site, leiam o meu livro, cresçam, contribuam, que assim teremos uma sociedade muito mais próspera. Por isso, Raquel, muito obrigado e vemo-nos na próxima live. E vou falar muitas vezes contigo, que eu quero saber muito mais sobre saúde, corpo, mente e quero sentir-me mais presente na minha vida, que sei que é algo que eu tenho muito a melhorar e vou contar com a tua ajuda, com certeza. Tá bom? Um beijo e até à próxima live. Até a próxima. Quero agradecer aqui imensamente pelo convite. E muito obrigada. Quero agradecer as pessoas que estão aqui na audiência. Segue então, tá? É @Raquel no Instagram. E vamos eu sempre trago conteúdos, né? Eu sempre posto lá, é bem bacana. Então, prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente. Até a próxima. Espero aí fazer. Até a próxima live. Um beijo. Tchau. Obrigada, gente. Tá, até a próxima. Beijo.